Vamos com o Giro Entrevista desta segunda-feira, dia 27. Recebemos nos estúdios da 104 FM o presidente da Codesan, Maurício Salemi, para falar, evidentemente, de todas estas polêmicas recentes que envolvem a autarquia. Primeiramente, agradeço ao Maurício por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Diego. Bom dia, Dário. E eu peço para que vocês me permitam fazer um breve relato. E eu gostaria que vocês, após esse breve relato, pudessem fazer qualquer questionamento que eu estou à disposição, tá bom? Perfeito. Só boa tarde para o Dário Miguel também boa conosco. Tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, ao Maurício em especial, presidente da Codesan, para você no rádio, para você na internet, uma excelente tarde. Então, antes de qualquer pergunta, o Maurício deseja fazer aí um pronunciamento, é isso? Eu vou fazer um relato para você dos fatos. Então vamos lá, então, Maurício. É assim... Sabe que tem muita gente aguardando essa sua manifestação, sim, então fique à vontade. Eu gostaria de passar o seguinte para vocês. Bom, os fatos que ocorreram, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Enfim, aconteceu toda aquela situação. Na semana que o Franco foi exonerado, foi aquela pancada, aquele monte de coisa. Inclusive tinha uma entrevista que eu viria aqui, acho que o dia antes, na sexta-feira, se não me engano, não lembro. Sim. E a Ivana, acho que justificou para você, né, que eu não viria, né, para que fique também, deixar bem claro aqui que não é que eu não vim, eu simplesmente não vim, foi avisado, né. Aí, passado tudo isso, começaram aquelas coisas de, o Maurício estava na Codesan, o Maurício viu, o Maurício, não sei o quê. Aí... E eu aguardando, procurando não... Eu já estava muito nervoso com toda a situação, né? Aliás, é muito triste para a Codesan, né? Não é para o Maurício, para os diretores, nada disso. É para a Codesan mesmo, para os funcionários, para todo mundo. Eu estava muito triste com isso. E acabei, vamos dizer, levando esse fato da seguinte forma... Falaram, ele teve aqui, aí fala, é denúncia de não sei o quê. E eu não consegui nesse período, em nenhum instante, parar, desligar a cabeça e pensar o que aconteceu no dia 2, o que eu fiz nesse dia, o que me remete a esse dia. E isso aconteceu no sábado, eu consegui parar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? Estão me acusando até de cortar fio de monitoramento, uma série de coisas, meu Deus. E parei para pensar. E aí realmente veio à minha mente o que aconteceu de fato. Eu estive na Codesan, como todos os dias, na minha rotina normal. Ao sair no pátio, realmente deparei com um caminhão sem identificação. E ele estava saindo, eu falei oi pro motorista, né? O motorista disse, o Franco que pediu para eu carregar. Isso na quinta-feira, dia 2. Espera só um pouquinho. Isso, vamos dizer, eu estou contando o que aconteceu, o dia 2, o que aconteceu no dia 2. Passou por mim, passou pela portaria, eu voltei para o meu escritório. Ao entrar na portaria ali, que vocês conhecem muito bem, eu perguntei para quem estava ali, o porteiro, né? Quem que saiu? Ele falou, é do Salanjin. Beleza. E eu fiquei com essa informação, pensei comigo. O Franco deve ter tido alguma emergência em algum local e nós estamos aí com dificuldade de motoristas, enfim. E falei, eu vou perguntar para ele quando chegar. E esse fato passou mesmo. Eu não perguntei na sexta-feira, na quinta-feira, né, que era o final do dia, que eu acho que nem encontrei com ele. Na sexta passou. E aí na segunda-feira ocorreu toda a denúncia, né? Então, deixando claro que a hora que ficou isso muito claro na minha mente, aconteceu isso. A primeira atitude minha foi pensar, eu queria falar para o prefeito, porque a ele, eu também tinha dito que não tinha visto, porque ele primeiro perguntou se autorizou isso, eu falei, não autorizei. Depois ele me perguntou, você viu? Eu falei, não, eu estava com a cabeça pilhada. Enfim, consegui falar com o prefeito na noite de ontem, na noite, na verdade,
quase 1h, foi o horário que ele chegou ao destino dele. Expliquei toda essa situação e falei para ele do meu desejo de ir até a Codesan hoje pela manhã, como fiz, reuni os funcionários, disse a eles todo esse fato que eu acabei de narrar para vocês. Todos estavam lá, ou pelo menos nesse dia, naquele momento, né? E falei para eles que se alguém tivesse algum questionamento que pudesse fazer, e se não quisesse fazer naquele momento, poderia me procurar no escritório, particularmente, foi hoje de manhã. Hoje de manhã. E porque eu tenho muito respeito pelos funcionários da Codesan, né? E eu viria aqui na rádio para falar isso, que eu ia vir falar isso independente de qualquer coisa. Mas eu achei que eu deveria dar uma satisfação para eles, que merecem, porque na verdade nós, diretores, nós temos 5 cargos lá de livre nomeação, né? O cara entra, o cara sai, mas quem é realmente, a primeira que é o município, né? E os funcionários que lá trabalham que sofrem com gente querendo fazer bagunça, fazer barulho, fazer coisa, e às vezes os funcionários que carregam isso, porque fica o nome da Codesan, e eu fiquei muito feliz com a receptividade que eu tive, né, de todos, e desta forma eu acho que eu realmente fiz o que eu deveria fazer, e fico aqui à disposição de vocês. Você fala sobre a receptividade, ô Saleme, e um fato novo, né, que você informou primeiro ao prefeito no fim de semana. Sim. E hoje de manhã informou a sua equipe. Antes das 7, que se lembrou que sim, estava no dia. Sim, para que eles estava no dia, chegou a interpelar um dos motoristas do caminhão. Isso. E que acabou não relatando isso no dia seguinte, ou nos dias seguintes ao Franco, pelo menos para perguntar não, o que tinha acontecido. Não é relatando, eu ia questioná-lo o que aconteceu. Porque você não fez isso. E eu vi um caminhão saindo, né? Então, quer dizer, eu podia questioná-lo, o que aconteceu, que você precisou de ajuda externa de alguém para algum serviço? Você falou que hoje de manhã, ao relatar esse fato novo, né, para a sua equipe, você sentiu uma receptividade. Sim. O que a gente teve até agora de consequência prática foram 2 diretores demitidos, exonerados. Sim. Até onde eu sei, um relatório produzido internamente lá pela Codesan isentou você de qualquer participação direta, e o que se comentava nos bastidores é que a sua versão era: eu não vi nada, além de não autorizar, eu não vi nada. Quando da exoneração dos 2 diretores, houve quase que um motim dentro da Codesan, também, talvez em defesa, sobretudo do Franco, mas também pedindo que você, presidente, caísse. Então minha pergunta é a seguinte: hoje, ao revelar aos funcionários que você realmente viu o caminhão, você me disse que eles foram receptivos. Há poucos dias eles queriam que você fosse exonerado junto com os diretores. Me parece um pouco contraditório. Foi o que aconteceu. Assim, veja bem, esse é o fato que aconteceu hoje de manhã. Os funcionários, ao final da minha fala, aplaudiram até e saíram todos para o trabalho me dando apoio. Olha, estamos com você, estamos com você. Isso é o fato. Agora, a opinião eu respeito muito. Maurício, em cima de alguns fatos, então, pontuando. No mês de janeiro, o Franco, que ocupava um cargo muito importante na Codesan, ele se ausentou, período de férias. Gostaria que você confirmasse se isso realmente aconteceu. Ele teve o período de férias dele, sim. Sim, mas ele estando de férias, por que todos os dias ele estava na Codesan, inclusive distribuindo serviço? Ele falou para mim que não conseguia ficar sem ir lá na Codesan. Foi por isso. Simplesmente por isso? E como é um cargo de livre nomeação, ele cumpriu as férias dele, mas... E necessitava da presença dele ali, no seu ponto de vista? Não, se ele falasse que ia tirar férias 30 dias, a gente ia quebrar as férias dele, ia dar outra saída. Sim, mas ele tirou as férias e mesmo com as férias, gozando das férias, todos os dias na Codesan. Não é muito estranho isso, Maurício? Tipo assim, vamos supor, eu tiro férias aqui da rádio, né? E daí eu venho todo dia aqui. Será que é muita paixão pelo serviço? São pontos contraditórios, né? Realmente, você tem razão. Tudo bem, é uma coisa para se pensar. Mas aconteceu também, eu não vou negar. Uma outra questão também, a pergunta direta para o presidente. Quantos metros dessas pedras, você tem o conhecimento, adquiridos ao ano?
Não, pelo departamento de compras dá para saber. O controle delas passa por você? O controle delas, não. O controle delas é do diretor de operações e ou do diretor de pátio, aquele que sabe que entra, o que sai. E quem fiscaliza eles? Quem fiscaliza eles? Esses não, diretores. Há essa confiança, né? Um cargo de confiança. Sim, né? mas eles remetem a você ou não? Ó, comprei tantos caminhões. Faz um relatório? Não é um relatório. Você não faz um relatório depois. Os pedidos são feitos antes de serem entregues. Sim. E no caso, a distribuição, olha, vai X para uma determinada área, outro X para outra determinada área. Tem isso? Quem faz essa? Não, esse controle não existe, porque você tem lá um monte de pedra, vai um pouco. Uma obra precisa de pedra 1. Olha, eu preciso de 2 metros de pedra 1. Ele sai da Codesan e vai até. Eu vou te dar um exemplo mais específico. Sim. No rodeio aqui em Santa Cruz, foram adquiridos pela Codesan 20 caminhões de pedras, certo? Todas elas foram usadas no recinto da Expo Pardo? Você tem esse conhecimento? Foram adquiridas pela Codesan? Secretaria do Meio Ambiente. Secretaria do Meio Ambiente? Sim, que faz todo o trabalho lá, que fez todo o trabalho. As pedras eram de quem? Da Codesan? Não, você está fazendo pergunta aqui, eu não sei te responder. Se a Codesan comprou? Então, essa é a minha pergunta. A Codesan comprou? A Codesan não compra para uma secretaria, eu não posso fazer isso. Certo, mas a Secretaria de Meio Ambiente acabou fazendo um trabalho da Codesan, a pedido da Secretaria do Meio Ambiente, foi feito um trabalho no recinto da Expo Pardo. Sim, isso é fato? O diretor de operações, que é o Franco, que cuidava disso. Então, mas quando é feito um trabalho lá, foram adquiridas tantas pedras ou metragem da maneira que vocês colocam. Você ficava sabendo disso? Ou não? Olha, eu usei X, 20 caminhões, 30 caminhões, 10 caminhões. Não, esse controle não, eu não tenho. Saleme, a gente teve a participação do prefeito Diego aqui na semana passada e ele, ao ser pressionado, inclusive, aliás, revelando pressões do meio político, de aliados para sua saída, e ao ser pressionado por nós também durante a entrevista, ele fez uma defesa pública, disse, até onde eu sei, ele não autorizou, ele o presidente, e também não sabia que esses caminhões entraram no pátio da Codesan para retirar a pissarra. Você diz agora que, passados alguns dias, você se lembrou Sim. que estava no local, estava na hora, inclusive viu um caminhão, pelo menos, Sim. entrando. Esse fato novo, na sua avaliação, deve mudar a percepção do prefeito em relação à sua figura? Eu não posso falar por ele, né, Diego? Então, a sua opinião, você ter percebido a entrada do caminhão, recai sobre você alguma responsabilidade administrativa sobre o fato? Porque até então a versão que você sequer tinha visto. Agora você admite que viu o caminhão entrando. Sim. Muda na sua percepção a sua participação no caso? Eu acho que sim, porque, nesse caso, bom, pode ser que mude a percepção sobre mim, comigo mesmo, sobre eu deveria ter levado isso assim mais eu realmente achei que se o Franco pediu, estava pedido e pronto, entendeu? E eu realmente hoje mudei, não penso mais assim não. Hoje a Codesan está passando por uma nova fase administrativa. Essa mudança realmente teve que acontecer, aconteceu. Sim. E então abriu também um novo horizonte para nós questionarmos uma série de coisas, inclusive esses questionamentos do Dário. Eu acho que é a hora sim, a gente estava muito nessa confiança em todo o trabalho, né? Então eu acho que hoje a gente tem a satisfação de ter um novo diretor de operações, né? Um cara super dedicado, está acompanhando a par e passo todos os trabalhos da Codesan. Então eu acho que é uma nova fase que a gente tem que comemorar e começar a vislumbrar uma nova administração. O que chama a atenção é que hoje a autarquia, a Codesan, que já foi empresa de economia mista, ela, passados alguns anos, aparentemente há um ciclo de problemas que explodem envolvendo o nome da Codesan. Só na gestão passada, do ex-prefeito Otacílio, foram 2 CPIs, por motivos distintos. Agora tem essa discussão sobre, eventualmente, o uso da autarquia para realizar pequenos favores ou para produzir obras sem o devido respeito ao procedimento legal, às solicitações. Essa reincidência envolvendo a Codesan é que dá a impressão de que
o buraco parece ser muito mais embaixo. Há uma cultura organizacional, foi um termo que eu usei com o Diego aqui, com o prefeito, que parece que, por exemplo, pensando que a coisa não é feita de maneira ilegal, desrespeitando a lei, mas por si só, um diretor de pátio, ele ter essa autoconfiança, para usar uma palavra amena, de, pode entrar o caminhão da empresa X, pegar a pissarra, pode mandar um rolo lá de fazer a prensagem numa obra, sem consultar, por exemplo, um diretor de operações, ou sem se sentir coibido pela direção, pelo comando da autarquia, ele se sente à vontade para fazer um negócio desse, e parece que é um problema estrutural, né? Vamos dividir aí, Sim. né? Você usou que o diretor de pátio que autorizou as pedras a entrar ou a saírem, é isso? Ele tomou a iniciativa da ação. É o que ele... Não. Bom, da ação... De mandar as pissarras para uma propriedade na Vila Sidéria. Foi o Franco que assumiu isso no relatório, é o Franco que assumiu. A gente viu mensagens divulgadas quer dizer, não sei se ele autorizou, né? Mas foram divulgados prints de conversa do tal diretor de pátio, em que ele fala, pro Juninho Souza, inclusive, você quer me ferrar, vereador? Fui eu que mandei a pedra lá. Então, isso então tá. Então não é um fato que você viu. Que a imprensa na narração da história que foi contada naquele momento, o Franco assume que emprestou as pedras. Então, na narração, qual foi? Quem pediu para quem? Perfeito. E quem liberou a entrada de uma empresa privada, a retirada da pissarra e o destino para aquela região? Qual foi a linha dos fatos relatada no tal documento aí? O Franco assume que ele fez isso. Tá? Alguém pediu para o Franco e ele autorizou? O diretor de operações que autorizou. E qual a participação do diretor de pátio, então, na história? Pelo que o diretor de pátio disse, é que havia uma necessidade de levar um rolo e um caminhão na esportiva, e que ali era muito difícil de descer, e que ao descer nesse local ele teria pedido para passar nesse local. Maurício, eu estou ouvindo atentamente esse bate-papo com a gente aqui na 104 FM, né? Essa entrevista, e o Diego agora fazendo várias perguntas também, eu não tem como não colocar desta forma. Qual é a sua função na Codesan enquanto presidente? Exatamente, eu tenho que coordenar todos os departamentos, né? Ou seja, eu fixo o RH, o departamento de compras, o departamento financeiro, o departamento de contabilidade. Estão abaixo, vamos dizer, do presidente, o diretor de operações e o diretor financeiro. Depois do diretor de operações, ainda tem mais duas diretorias, que é a direção do transporte, né, que também fica junto com a minha supervisão, e mais o do... E eles não apresentavam ou não apresentam nenhum relatório para você do que vem acontecendo? Olha, o dia a dia nosso é vivido no momento, no dia a dia. Não existe o relatório que tem, assim, o relatório que uma determinada, vamos dizer, secretaria de departamento de trânsito, de transportes. O André faz um relato para mim, passa a escala dos motoristas, passa quanto vendeu de bilhete, um relatório, esse é mensal. Agora, dia desses surgiu uma conversa aqui também sobre a questão de frotas, inclusive uma denúncia levantada pelo nosso departamento de jornalismo sobre um funcionário, ele não é habilitado para isso, pegou um caminhão, saiu da Codesan e foi lá em Caporanga levar um maquinário lá. Você tem esse conhecimento? Chegou ao seu conhecimento? No caso, o diretor de frotas, ele passou isso para você? Era ele que teria que passar para você? Olha, Maurício, eu estou escalando aqui fulano que não tem habilitação para pegar um caminhão aqui na Codesan e até Caporanga. Ele tem o poder para fazer isso? Não, ele não tem. Quem tem esse poder é o diretor de operações. No caso, o Franco. O Franco, então, que determinou. Agora, eu conversei com esse diretor de frotas e ele argumentou também para o prefeito municipal. Ele disse que foi até o prefeito municipal, olha, eu estou isento porque eu não escalei ninguém. Quem escalou foi o Franco. Sim. Certo, quem escalou foi o Franco. Mas ele vendo acontecer aquilo, ele de imediato não deveria chamar você, Maurício, você é o presidente, você quem manda. O Franco, que não manda igual você, ele está autorizando a deixar as dependências da Codesan o motorista que não é habilitado. Ele não deveria ter feito isso também, na sua opinião? Quem? O diretor de frotas.
Que ele cuida, no meu entender, o diretor de frotas cuida do quê? Das frotas ali do transporte, não é? Ele é o diretor de transportes, o nome não é esse, é diretor de transportes. Sim, mas... Do transporte público. Ele cuida dos ônibus, dos motoristas, de toda a escala desse pessoal. Habilitação, essas coisas ele não cuida? Não, existe um programa lá na Codesan que tem isso aí, e quem tem que saber, na verdade, não é que ele tem que... Ele pode informar o RH, olha, vai vencer a carteira do fulano tal dia, tal data. Mas isso não foi informado. E quem deveria informar era ele, o diretor de frotas, então. Não é diretor, é diretor de transporte. Sim. Tá. O diretor de transporte que deveria informar o quê? Sobre um motorista que deixa as dependências da Codesan com o veículo e não é habilitado para aquilo. Não acho que seja a função dele, a função seria do diretor de operações. E o diretor de operações, mas vem cá, o Maurício, de repente eu estou aqui na rádio, eu vejo uma irregularidade. Eu, enquanto funcionário, eu não tenho obrigação de avisar o meu superior que está acontecendo uma irregularidade? Sim. Isso não chegou para você? Não, dessa forma não. É o que eu estou dizendo para vocês. Se havia uma maneira de se trabalhar, a ideia é que seja feita uma nova maneira. Existiam algumas coisas que vinham vindo e acabaram indo também. E está errado isso, tem que mudar. E eu estou disposto, até o dia que eu estiver lá, para resolver isso aí também. Agora, pelo histórico recente, e nem tão recente, aliás, da Codesan, confesso que eu não tenho subsídios para confiar e acreditar, Maurício, que haverá uma revolução em termos administrativos na Codesan. Recentemente houve um caso que culminou na exoneração de um secretário, o Milton de Lima, o Mirtão de Caporanga. Até onde acompanhei a história, ele fez algo bastante parecido com o que o diretor de obras, que acabou exonerado da Codesan, também fez, ou seja, realizava obras sem a solicitação adequada, sem recolhimento de taxas. Mas já naquele caso do Mirtão, então secretário de Agricultura, também havia uso de estrutura, seja de recurso humano ou de maquinário, da Codesan. Então, o que? Naquele caso, por exemplo, qual foi a responsabilidade do seu diretor de operações? Se já houve alguma negligência, no mínimo, da Codesan, no caso do Mirtão, que acabou exonerando o secretário. E aí, passados poucos meses, a gente está diante de um caso similar. O que me faz crer que vai mudar alguma coisa lá? Bom, primeiro que, vamos dizer, você falou da agricultura. A agricultura, ela só existe com o maquinário da Codesan. Exatamente. Tá? Perfeito. Então, como é que é a nossa rotina? Como é que é a nossa rotina? E sempre foi assim. Chegávamos de manhã, vamos dizer, quem é o secretário de Agricultura falava, olha, hoje eu vou trabalhar, sabe, na estrada tal, Sim. Não sei o quê, ali na subida da Solange, preciso de pedra, beleza, se organizava, ele tem mais ou menos a turma que já é da estrada rural, que a gente chama, né, que é uma das nossas funções, e fazia. É isso que eu estou dizendo para você. No caso você está citando o caso do antigo secretário de Agricultura, né? Ele fez uma demanda, provavelmente, pro diretor. Tá. Sabe? Tipo, olha, eu preciso fazer isso. Provavelmente não, imagino que você sabe o que aconteceu à época. Teve a sindicância, né? Não. Ele pediu pro Franco. Ele pediu pro Franco. O Franco fez algo ilegal também na época. Teria feito ou não? Por que ele foi mantido no cargo, então? Porque foi o Milton, a execução não foi do secretário de Agricultura. A minha dúvida é a seguinte, Estou entendendo. O secretário pediu diretamente para um diretor da Codesan. Imagino que ele vai ter que avaliar lá, já tem a guia, já está todos os pedidos, quem vai dar ordem de serviço? No caso, não houve isso. Então, ele já teria que ser equivocado ou errado naquele caso e foi mantido. Não, mas a sindicância foi em cima da Secretaria de Agricultura, né? Que não tem maquinário próprio, foi usado o maquinário de vocês. O nosso, então realmente... E vocês que liberaram, né? O erro partiu também dali. Sim. Mas, e aí meses depois, a reincidência envolvendo o mesmo nome, da mesma pessoa. Então, isso que eu estou dizendo. Por isso é que houve toda essa mudança e que a partir de agora existem outro tipo de protocolo. Todo dia de manhã a gente faz... A partir de agora, você diz que a partir da exoneração do Franco? A partir de agora? Não, sempre foi assim. Tá. Agora, nós dependemos, Diego, de quem está no comando da direção de operações. Se o cara tem que ter confiança nele.
ele vai sair para ir no bairro da Onça e vai para a graminha. Sim, mas você, enquanto presidente, não tem que, pelo menos, fiscalizar tudo isso, entender tudo isso, Maurício? Porque quem presta conta para o prefeito não é o diretor, é o presidente. Sim. É você que tem que prestar conta para o prefeito municipal. Sim. Sim. Então, mas não teria como, no mínimo, hein, ficar atento, olha, deixa eu dar uma olhada, pegar o carro, dar uma olhada, isso está acontecendo. Sim, esse trabalho é feito também, mas eu não posso ficar, o tempo meu não é para tudo isso, né, ficar fiscalizando. Eu visito ponte, visito obra, visito os serviços que estão sendo feitos, mas obviamente eu não sou em menos de um ano onipresente, por favor, gente. Sim. Vocês estão pedindo aqui uma coisa que eu tenho que saber desde a carteira de habilitação de uma pessoa. E por isso que existem cargos chamados cargos de confiança, que são 5 além do meu, né? Sim. Existem mais os 2 diretores e os 2 diretores de pátio e de transporte, para que delegar essa função. Agora, onipresença eu não tenho. Em menos de 2 anos, a gente teve fatos bastante similares que geraram repercussão e demissões. Caiu o secretário há poucos meses e agora caíram 2 diretores. O que a gente vê nesses 2 episódios, minha pergunta objetiva, Maurício, foram fatos isolados, apenas erros humanos individuais, ou essa é uma prática comum na Codesan? Me parece uma preocupação, inclusive, da população. Não. Pô, tá toda vez a Codesan na manchete aí com obra irregular, e aí? A cultura administrativa da Codesan permite que isso esteja acontecendo em outros locais? O que o presidente tem a falar sobre isso? Não tem. Pode ter acontecido essas 2 pontuações que você disse, ou uma outra talvez que nós não tenhamos condições de saber. É aquela história, né? Seu filho, você tem filho, né, Dani? Sim. Então, aí o filho da gente fala assim, ó, pai, eu vou comer um lanche lá aqui em Santa Cruz, lá na hamburgueria lá tal. Mas no meu caso... Aí de repente você fica sabendo que o menino está em Ourinho, sei lá o quê. Não, mas isso, Maurício, isso no meu caso, enquanto pai, fazendo uma comparação, eu fiscalizo, eu vou atrás. Você não confia? Confio desconfiando. Tá, entendeu? Então tá bom. Então, assim, você tem quantos filhos? 1. Então, E você tem quantos funcionários? Então, eu tenho 165 funcionários hoje. Agora... Então, esse exemplo que eu te dei, mas... não é um exemplo, não é da... Eu falei de um exemplo individual. Existe a gente fica trabalhando, mas eu não sou onipresente. A minha pergunta é em cima disso. O Franco tinha mais poder na Codesan do que você? Para decisão? De certa forma, porque daqui a pouco o Luiz também, o novo diretor, não vai ter poder maior que o meu. É que o poder é dele mesmo para decidir algumas coisas. Só que hoje é uma divisão participativa. Tudo que ele vai fazer, a gente conversa. Tudo. Então houve realmente, só voltando no Diego, que ele fez uma pontuação que é muito importante. Quando você disse, o que me faz crer que esta imagem, né, que está sendo passada pode mudar? Vai mudar, você pode acreditar. E as coisas vão caminhar como tem que ser, passíveis de erros, sim, porém com um rigor muito grande. Quando o caso de estourou, todos nós. O prefeito, em entrevista conosco, disse que você chegou a colocar o seu cargo à disposição. Agora há um fato novo. Você começou essa entrevista de hoje dizendo que se lembrou que estava na Codesan e viu o caminhão indo retirar a pissarra. Você colocaria novamente seu cargo à disposição do Diego? O cargo meu é à disposição do Diego sempre. Sempre foi. Sempre foi. Eu quero estar com ele até o dia que ele quiser que eu esteja junto da administração dele. Eu vou estar com o Diego prefeito, Diego Cingolani, nosso prefeito, sempre, estando na administração ou não. Tá? Então, eu coloquei o cargo à disposição, porque, na verdade, é à disposição dele. Eu
nem eu não sou dono. Quem é o que eu falei no início da entrevista. Os donos da Codesan são o município e os funcionários que lá trabalham. Agora, é lamentável tudo o que acontece e fica esse nome, essa coisa que eu sei que o que você está dizendo, eu não tiro a sua razão. Mas há que se ter uma mudança. E o trabalho agora, você não imagina o quanto nós estamos trabalhando para tornar isso aí uma realidade. Maurício, inclusive, eu quero pontuar que o Franco foi colocado aqui por nós, que na verdade é um excelente profissional. Eu acompanho o trabalho dele, a questão profissional dele é indiscutível. Ele foi punido por um erro que cometeu. Não, é bem discutível sim, profissionalmente. Não, eu estou falando a questão profissional dele, o talento de exercer o trabalho. Eu não estou falando a forma do que foi. Não, tudo bem, mas só eu não conheço o Franco. Talvez seja um ser humano incrível, um baita de um cara. Mas eu não posso vir aqui a público, sendo que ele foi exonerado por um erro profissional. Ele estava cometendo uma ilegalidade. Eu não vou encher a boca e falar que o cara é um super profissional. Não, ninguém tá falando isso, Diego. Só estou falando que o que ele demonstrou. Eu estou falando, Dário Miguel, estou falando. Eu só para me deixar claro. Eu acho que um sujeito que é exonerado por ter cometido uma ilegalidade, eu jamais vou encher a boca para dizer que é um profissional 100%. Ponto. Sim, tudo bem. É a sua opinião. Agora, a minha opinião é a seguinte. Conhecendo ele, até quando aconteceu isso, ele faz um trabalho, portanto, que foi colocado aqui e vai arrumar serviço em outras empresas aqui de Santa Cruz ou na região. Estamos falando o trabalho. Vamos supor, o Diego aqui é um bom jornalista. De repente ele erra, ele foi mandado embora da emissora. Depende do erro. Certo, mas o erro dele foi no trabalho. Foi no trabalho, então. Mas o que você fez pela empresa, até o presente momento, não significa nada, então. Não estou dizendo isso. Eu não vou. Eu não estou dizendo que o Franco cometeu uma irregularidade na vida privada dele e está sendo exonerado. O sujeito permitiu uma obra ilegal por mais de uma vez. Sim, então. Beleza. Mas fique à vontade, segue aí. Esse é o seu pensamento e o meu. Na verdade é o seguinte: o que ele fez, o que ele sempre prestou para a Codesan é tido como um trabalhador muito profissional. Muito colocado por todos os funcionários. Você vai perguntar para qualquer funcionário: não, o Franco era muito bom no que fazia tal. Ele teve um erro, pagou por esse erro. E vida que segue. Certo. A minha pergunta e a minha colocação sempre foi assim. Não saiu uma caneca da Codesan, não sai nada da Codesan sem o Franco. Não sai nada aqui que o Franco não sabe. Por que o Franco sabia tanto da Codesan e você, como presidente, não sabia tanto? Você tem ideia de quanto tempo ele está lá? Há muitas gestões, né? Há muitas gestões. Então, eu acho você fez uma pergunta com a resposta pronta. Sim, mas então, eu vou fazer uma outra pergunta. Mas você, então, como o cargo, acaba ocupando um cargo muito qualificado, alto escalão da Codesan, e pelo que você recebe do nosso município, você não teria obrigação de também acompanhar o Franco? Para ter pelo menos esse conhecimento, não a execução, mas conhecimento do que ele fazia ou deixava de fazer na Codesan? Eu acompanhei muito tempo. Logo que eu entrei na Codesan, os meus dias eram todos pela manhã com ele, para entender o mecanismo. E mesmo com o seu acompanhamento, esse erro aconteceu? Eu não entendi a sua pergunta. Não, se você acompanhou... Se eu acompanhei. Eu acompanhei... Ele me ensinou muita coisa. Eu sempre falei para ele: Franco, você é um cara que me ensinou muita coisa, mas ele me ensinou muita coisa, só isso também, né? Porque ele tem muitas qualidades, mas ele me ensinou algumas coisas. E lógico que eu tenho a humildade. Se eu cheguei numa empresa que tem um cara que, embora esteja vamos dizer, na hierarquia da empresa abaixo de mim, eu não tenho nenhuma... o Franco é um cara que, conforme você disse, tudo bem, ele é muito querido, não é só na Codesan, ele é muito querido. Agora, eu busquei na fonte aprender. Seria o caso de um jornalista, pode ser mais velho, mas entrou aqui na rádio, ele começando um novo trabalho numa nova empresa, ele vai seguir os passos de como é a empresa. Então eu tentei sim. Agora, Maurício, você respondeu, Dário, em alguns momentos que você não é onipresente. E há uma escala hierárquica, a delegação de funções e responsabilidades. O presidente não é onipresente, claro. Agora, também fazendo até uma provocação, mas talvez você tivesse à disposição uma ferramenta importante, que são câmeras de segurança, que te fariam permitir, por exemplo, observar tudo que acontece dentro do pátio da Codesan. Aí vem a informação,
a reboque do caso da Pissarra, de que o serviço de monitoramento, no mínimo, não está sendo realizado do jeito que previu o contrato. É isso que a gente está comparando até aqui. Aí você tem a questão da Pissarra, você tem o monitoramento que não funciona, um funcionário dirigindo o caminhão da empresa sem a documentação, como o Dário Miguel trouxe essa denúncia há alguns dias. Eu vou perguntar, a Codesan está sendo bem gerida? Você acha que a sua gestão ela é boa, sendo que há tantos problemas além da questão da Pissarra? Sim, vamos lá. O fato do monitoramento, né? Esse monitoramento ele fica, não é bem um monitoramento que fica na tela principalmente do guarda ali da frente, né? Do vigia, né? Vigia nosso ali. Sim. Vigia não, na verdade é porteiro, né? Ele tem um trabalho de porteiro. Ele é o porteiro que fica ali para ter as câmeras ali para ele, durante a noite, se ele observar alguma movimentação, é para isso. Diariamente você tem acesso ou não? Não. Agora também, isso que eu estou dizendo, por isso que alguns fatos aconteceram e algumas mudanças estão sendo elaboradas, né? O fato do contrato também está sendo levantado, porque esse contrato ele vem do ano de 2018, né? E ele foi sendo renovado, como é de praxe no serviço público, desde que estivesse dentro Sim. Mas vamos supor que você recebeu esse contrato assim que assume a Codesan e não reviu. Eu imagino talvez assim, o presidente, quando assuma uma autarquia, ele peça ali para todos os seus diretores, vamos rever tudo que tem de contrato, até para tomar pé da situação. Então vamos dizer que não foi tomado pé da situação do contrato. Porém, você tem acesso à tela das câmeras. E até onde eu sei, algumas não estavam funcionando. Você poderia perceber que aqui o quadradinho está escuro, essa câmera não está funcionando. E isso não é de hoje. Né? A empresa, porque ela só foi agora fazer todo o reparo após o vereador fazer a denúncia, mostrar que as câmeras estavam com fios cortados, e porque a presidência não acionou antes a empresa responsável para corrigir essas câmeras, Maurício? Quando eu via eventualmente, você perguntou se eu tinha acesso diário, eu não faço isso, mas agora passei a fazer. Então, agora, por exemplo, quando vamos dizer, o cara da portaria localizava, Maurício, passava por ele não está funcionando a tal. A gente pegava, ligava, ia lá o menino, fazia a manutenção. Mas nunca você foi avisado dessas câmeras, necessariamente, onde foram requisitadas as imagens pelo vereador Juninho Souza? Essas câmeras estão quebradas desde quando? Esse fio, Exato. Desde o dia foi em dezembro. Foi feita uma solicitação e para mim já estava até feita, realmente. Você sabia então que elas estavam avariadas? Sabia. E tinha sido solicitado à empresa o reparo? Sim. Desde dezembro? Tudo isso no papel? Não, essa solicitação foi verbal, porque ele teve lá fazendo uma reunião e acabei passando para ele foi lá para olhar e para mim estava feito, realmente. E a Codesan, no caso, quem paga? Ela estava pagando por 9 câmeras ou por 16? Ela paga pelo total. E mesmo não funcionando? Mesmo não funcionando. Ô Maurício, você sabe que o prefeito tem sido bastante pressionado para a sua exoneração, inclusive por vereadores da base governista. Há um clima para uma possível CPI que teria no escopo do seu objeto, apurar se você teve participação, direta ou indireta, no caso da Pissarra. Havia muita expectativa sobre as imagens, alguns vereadores da base governista, e vou citá-los aqui, Duzão, chegou a afirmar isso nos microfones da Câmara, Cristiano Tavares, que eles poderiam apoiar uma eventual CPI da Codesan, caso as imagens mostrassem que você, de alguma forma, estava naquele local, interagindo com os caminhões que retiraram de maneira ilegal a Pissarra. As imagens a gente não tem, já repercutimos isso semana passada aqui, não sim, tem imagem sim. e tal, só que agora você vem a público aqui, no giro de notícias e diz, não, eu realmente me lembrei agora que eu estava lá, eu vi o caminhão e tal. Sim. É bem provável que essa sua declaração reacenda essa expectativa de uma CPI e a pressão para que o prefeito lhe exonere aumente. Qual que é a sua opinião sobre o papel da Câmara neste caso? E se eu não quero que entenda como uma sugestão. Eu sei da proximidade que você tem com o Diego dentro e fora da política. Há casos que a gente percebe na política até nacional em que, para evitar um desgaste do mandatário que teria que exonerar, a pessoa pede para sair. Em algum momento você cogita isso para evitar uma pressão ainda maior no Diego? Não. Quando você colocou carga à disposição... Só para terminar a resposta ali, né? É. Sobre a questão da CPI, da Câmara. Então, porque ele questionou duas coisas, Exatamente. né, o Diego, para mim.
Eu não vou sair, eu não vou desistir, sabe? Se meu trabalho não tem essas falhas, que aqui a gente está escutando muita coisa e eu não estou aqui fugindo da realidade, sim, tá? E nem aos fatos, né? Então eu não coloco, eu coloco à disposição dele. Isso ele sabe disso. Sim. Agora, enquanto a CPI que você me disse, né, inclusive de alguns, a CPI é da Câmara de Vereadores. Eles é que tem que decidir. Não cabe nenhum tipo de, sabe, falar o quê? É da Câmara, vamos dizer, é prerrogativa deles com os fatos que eles têm em mãos. E isso não pode ser tratado como de forma, primeiro, política, né? Eu acho que, ou então, a CPI é a Câmara decide. Maurício, você colocou agora há pouco. Eu acho sim, também, só mais um minutinho, ainda nessa linha só que você estava falando, eu acho que, assim, existe um clima político muito, muito intenso em tudo isso que está acontecendo, né? Então nós precisamos ter cuidado para que a gente não faça ainda a política ficar vencendo, talvez, ainda mais com essas ideias de pessoas que fazem tumulto, que incentivam paralisações, que querem, sabe, eu temo isso, sabe? Eu acho que é a hora da gente reconhecer as coisas que estão erradas, buscar melhorar. E eu tô a 100%, até porque fui provocado até pela saída do Franco, que era um cara que realmente tinha toda essa autonomia em um monte de coisa, e mostrou-se que não pode ser trabalhada assim a Codesan, e eu vou ajudar a ela a ser uma empresa respeitada, porque os seus funcionários merecem. Por que você não ajudou até agora, então? Não, eu estava ajudando da minha forma. Eu estou dizendo que agora eu estou empenhado de uma outra forma, porque eu não tinha muito acesso. Se você... Eu sempre tive essa humildade. Se eu fosse pedir alguma coisa para ser feita, alguma necessidade de alguma secretaria, que precisasse, às vezes, de um pintor. Olha, está precisando de uma emergência ali. Eu não ia no pintor e falava, viu, vai lá na secretaria. Não, eu passava para o Franco, falava, Franco, está tendo uma demanda sim, veja se você pode atender, porque eu não sou, isso não é pessoal, eu não vou atender pedido pessoal meu. O fato de um secretário, por ser secretário, sim, né, o cara liga lá e fala, eu preciso de 2 funcionários para ajudar eu aqui a, sei lá, fazer uma mudança, eu vou lá mandar? Não, eu vou chegar hoje pro Luiz Gustavo, que é o meu diretor, falar, Luiz, por isso que eu digo da transparência que claro, tem que existir. Luiz, eu estou precisando de 2, me pediram, né? Você vê dentro da sua condição se você pode ajudar ou não. Maurício, eu não posso. Beleza, ligo para o secretário e falo. Porque antigamente, às vezes, via o pedido do secretário até direto para o diretor de operações, o que também o tornava, né? Para fazer essas coisas, talvez, mesmo em prol do município, não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo com o poder de, às vezes, tirar um funcionário de um lugar que você está precisando, enfim. Maurício, é isso que eu quero dizer dessa nova administração. Sim. Você disse agora há pouco que tão logo surgiu toda essa polêmica, de imediato, inclusive o prefeito Diego Sangolani disse aqui também, Maurício, ele pontuou, Maurício foi muito homem, muito rápido e acabou colocando o cargo à disposição. Palavras do prefeito Diego Sangolani aqui na 104 FM. E agora o jornalista Diego Sangolani pergunta sobre, de repente, para não tumultuar ainda mais, desgastar, de repente o presidente da Codesan acaba chegando no Diego Sangolani, para não ter mais confusão, eu estou saindo fora. Você disse não sai. Você coloca o cargo à disposição e agora você fala, não, eu não vou sair de jeito nenhum. Não é contraditório, Maurício? Você colocou o cargo à disposição. Eu coloco o meu cargo à disposição para mim. Entenda bem o português da coisa. Eu estou colocando o meu... Dário, eu estou colocando o meu cargo à sua disposição. Mas eu não vou sair. Não, você coloca para mim isso. Não, a pergunta é se eu pediria exoneração, Dário. Eu não vou pedir exoneração. Você aguarda uma definição do prefeito. É óbvio.
Ele tá, o que o talvez você não tenha entendido. Eu entendi não, certo, eu entendi a sua resposta também, mas estou fazendo uma pergunta em cima, entendeu? Você fala assim, eu estou à disposição, mas eu não saio, só se for provocado. Não, você não entendeu a pergunta. Eu vou repetir. Ele perguntou se eu pediria exoneração hoje. Eu disse não. Disse que não. Se o prefeito tiver a disponibilidade e quiser trocar o comando, você vai aceitar ser enxeado. Se o prefeito quiser, ele demiti-lo. Mas você não vai pedir demissão. Eu não vou pedir. Resumo da ópera é isso. Entendeu? Sim. Então tá bom. Da minha parte é isso. Mais alguma pergunta, Dário? Não, eu acho que esgotamos todas as perguntas aí. Todas as perguntas, né? Da minha parte também não. Maurício, obrigado pela sua presença. Se quiser fazer mais alguma declaração, esclarecimento, você tem alguns minutos ainda. Eu sei que é um assunto conturbado, delicado, mas nós, desse lado do balcão, enquanto imprensa, fazemos as perguntas que achamos pertinentes, dando total espaço, garantia para que o nosso interlocutor também dê as devidas respostas, o que ele achar melhor. Espero que a partir desta conversa, alguns pontos sejam esclarecidos. Sim. E a repercussão de tudo que se falou aqui, a gente vai ver nas próximas horas, evidentemente. Né? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Diego. Obrigado pela oportunidade. O Dário também, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes. E dizer o seguinte, né? Parece até engraçado, mas a última entrevista que eu dei aqui, aliás, a única... Sim. Antes dessa, né? Você se recorda qual foi, né? Foi sobre... Eu não lembro do tema. Você não lembra? Memória... Eu lembro, o momento era muito bom. Eu lembro que o momento era muito bom, não teve nenhuma polêmica, assim, falou de futuro, falou aí de projetos, enfim, uma entrevista boa. Não, eu não tenho... A última vez que eu estive aqui, Dário, o Diego... Sobre assumir a questão da limpeza, enfim, tudo isso. Eu não estive aqui falando disso. Então, mas a gente não lembra. Pode falar, Maurício. Vai lá. Qual foi? Não, eu pedi para você, foi no caso da exoneração do Milton. Ah, sim, então, perfeito. Isso. No caso do Mirtão. E estava na iminência da... Tá. E aí eu falei acabou a entrevista, eu falei, poxa, vê se a gente consegue que eu venha aqui um dia, né? Falar um pouco de obra, de serviço. Não deu tempo, né? Então, mas quantos meses já foram bastante, né? Mas assim, eu espero, cara, de verdade, que a gente possa melhorar. O nosso trabalho está sendo voltado para isso e que a gente possa também uma oportunidade de trocar uma ideia. Eu sei que o jornalismo da rádio... Antes disso, a gente teve uma pauta boa, sim. A gente falou do transporte público. Lembra? Você também veio falar conosco sobre a reformulação do transporte. Eu lembro que o assunto era bom, foi bom o assunto. Foi bom o assunto. Mas o último foi o do Mirtão, realmente. Mas então tá bom, eu que agradeço, obrigado e uma ótima tarde, uma ótima semana de trabalho a todos. Obrigado. Maurício Saleme, presidente da Codesan, convidado de hoje no Giro de Notícias. Rápido intervalo, 13h22, na volta a gente fala sobre a situação preocupante da dengue no Brasil todo, não é diferente em Santa Cruz do Rio Pardo, muitos casos novos, muitas pessoas sintomáticas, isso aparentemente já está causando até uma sobrecarga no sistema de saúde. A gente vai... tomar pé dessa situação toda da dengue em Santa Cruz do Rio Pardo com a secretária de Saúde, Anelise Link Leitão. Convidada já, logo após o intervalo. Fique conosco. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na Rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, Rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um